Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos no programa Nossa Evolução, da Rádio Chico Xavier, e vamos dar continuidade à nossa conversa sobre energia, a tarefa energética pessoal, que é uma expressão da caridade onde nós disponibilizamos a nossa energia física com espiritual para ajudar todos aqueles que são carentes, né, em emoções, em energias e em aprendizado. Então a tarefa energética pessoal é uma técnica extremamente avançada, acessível a todos nós que temos aí um mínimo de racionalidade, que temos o domínio das nossas faculdades mentais e que podemos assim estar nos dispondo a doar energias de forma consciente, em conexão com o espírito técnico, capacitado, com competência e conhecimento, que nos auxilia a auxiliar, ampliando a nossa capacidade de sermos úteis dentro do processo assistencial, dentro do processo de ajuda, em que nós vamos aí diminuindo os nossos débitos, atualizando a nossa ficha evolutiva e chegando mais próximo do nosso maior potencial dentro dessa realidade física e espiritual ao mesmo tempo. Pois bem, existe um trinômio, ou seja, 3 nomes que expressam a caridade, ou a assistência, ou a sua conexão, ou a sua predisposição para ajudar os outros. Você já começa a esquecer um pouco o seu grande ego e você começa a pensar no outro. Então nós como animais ou como plantas, nós ainda estamos desenvolvendo o instinto da sobrevivência, então nós pensamos em nós, prioritariamente. Quando nós passamos para a fase hominal, nós nos percebemos como coletivo, e mesmo os animais, eles ainda expressam preocupação com o outro, pelo menos com os filhos, né? A maternidade é muito evidente no reino animal, onde a mãe protege os filhotes, né? O pai nem tanto, você não vê a presença muito forte dessa defesa, mas existe inúmeras manifestações no reino animal de já uma preocupação com o outro, né? Só que aí é uma expressão muito forte ainda do instinto. Então é muito difícil, às vezes, uma determinada espécie gostar de outra espécie, de livre e espontânea vontade. Assim. Normalmente tem ali uma relação instintual e é uma relação ainda primitiva de autossobrevivência, né? Quando nós nos tornamos homens, nós percebemos que desde a nossa infância, nós vamos reproduzindo todas as fases evolutivas que nós passamos. Desde a forma embrionária, onde nós ainda somos quase que um mineral ou um vegetal, depois passamos a ser um animalzinho, né? Buscando aí só sobreviver. E depois a gente vai desenvolvendo a intelectualidade. Então, desde o nosso nascimento até a nossa plena cognição, o pleno domínio sobre as nossas capacidades, nós vamos representando aí o processo evolutivo em todas as encarnações. E quando nós aprendemos a ter sentimento, a entender, a nos perceber, a identificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós também começamos a nos vincular uns aos outros. E aí nós começamos a entender o que é essas afinidades, essas conexões que nós temos uns com os outros, ainda que sem um interesse primário. Há, claro, os interesses da sexualidade, os interesses da alimentação e tudo mais, e outros interesses que na verdade, para tentar suprir as carências que nós temos, né? Seja uma carência alimentar, seja uma carência de sentimento, seja uma carência energética. Então nós nos procuramos mutuamente para inicialmente sanar essas nossas carências, né? Porque junto aí vamos um contribuindo para o equilíbrio do outro. No entanto, quando nós nos percebemos como seres pensantes, nos identificamos como seres humanos, nós entendemos também os grandes desafios que os outros passam, e nós também. E com isso, nós começamos a pensar a vida e a vivenciar os nossos sentimentos sem conectar eles diretamente às nossas necessidades. Vejamos bem,
Quanto mais primitivo é o ser humano, ele sempre vai associar os sentimentos que ele sente por outra pessoa com o aspecto sexual, com o aspecto animal. À medida que você vai transcendendo esse aspecto, você vai depurando os seus sentimentos e você vai compreendendo os sentimentos, as suas emoções, a sua parte racional também, isso transcende. Você aprende a ter sentimentos e não levar tudo para o dualismo, né? Ou levar tudo para o aspecto animal, da sexualidade, da raiva. Ah, se uma pessoa lhe critica, isso não quer dizer que ela não goste de você, só que ela tem uma opinião diferente. Se a gente for levar para o lado animal, a gente leva para a ofensa pessoal e já tenta agredir a pessoa. Então isso ainda é uma manifestação primitiva e animal. Os animais é que agem assim, porque eles têm carências, então eles atacam, não é? E aí a gente também acaba mapeando, catalogando, definindo as nossas relações com base em nossos instintos animais. Então, assim, é muito importante a gente começar a pensar e a compreender e a diferenciar os sentimentos, as ações que a gente tem para otimizar e diminuir aí os nossos conflitos, os nossos confrontos. E com isso, otimizar o nosso processo evolutivo. Afinal, a grande meta e o grande objetivo da vida é a evolução. E a evolução se dá através da superação do seu próprio ego, né? A superação do seu orgulho, do seu egoísmo, e você transcendendo tudo isso, se esforçando para que o outro também evolua, mas que você também evolua, porque o exemplo é uma das principais lições que nós podemos deixar. Não é? A escrita, o pensamento organizado, a busca pelo conhecimento, as ações são muito mais definidoras de uma ficha evolutiva e de um processo evolutivo do que tão somente o parecer ser, não é? A reprodução retórica, a reprodução de conhecimento. Então, o que faz de fato mudarmos o mundo é a nossa predisposição em de fato querer ajudar os outros de uma forma natural, espontânea, entendendo como lei natural desta realidade, e você também se esforçar no sentido de ser um exemplo daquilo que você tenta compartilhar, vencer, superar. Tendo, claro, consciência de que nós não somos perfeitos. Não há nesta realidade física nada que se equipare ao que nós conhecemos como santos. Não tem. Todos nós somos seres em crescimento, temos desafios, nós temos necessidades a serem supridas, nós temos batalhas diárias. E é isso que faz aumentar a nossa admiração por personalidades que se destacam entre nós, porque elas precisam também vencer todos os desafios da materialidade que nós temos. Precisa superar todas as dificuldades, todos os aprendizados. E a cada nova encarnação são novos desafios, os contextos são diferentes, nós precisamos aprender coisas novas. Mas se nós temos a boa intenção, a boa vontade e a organização, nós conseguimos desempenhar um papel muito mais efetivo, muito mais com resultados certeiros, no sentido de ajudar. Porque quando você ajuda os outros, você assiste os outros, na verdade você está assistindo a si mesmo. Afinal, nós retornaremos a este grupo evolutivo. Afinal, nós somos parte de uma mesma família. Então, a partir do momento que eu me dedico, melhoro, me exponho, cresço, luto, batalho, isso produz resultados através da modificação pacífica, da modificação sem trauma, da modificação lógica e racional das minhas habilidades. Quando eu valorizo os pontos positivos que tenho e ponho a serviço do processo evolutivo de forma consciente, né, eu estou contribuindo para o melhoramento do globo como um todo. Só que não há evolução sem esforço, sem leitura, sem dedicação, sem nós aproveitarmos aí todos os resultados da evolução científica, tecnológica. Nós precisamos estar a par, né, desses conhecimentos. Precisamos aproveitar a nossa faculdade mental, que este corpo possibilita, porque isso facilita o nosso entendimento de mundo. Então nós estamos aqui aprendendo, crescendo, né? E tentando diminuir os nossos erros, porque a cada encarnação nós tendemos a errar, a voltar, a tentar
fazer corpo mole, né? A não se esforçar o suficiente, a tentar não compreender a realidade que a gente vive. E tudo isso dificulta a nossa liberdade. Só há liberdade através do conhecimento, do esforço e da dedicação. Não há um outro caminho. O caminho largo, ele também lhe deixa fraco, frágil, sem entendimento de mundo. Você fica disperso, né? Então, há que ter uma autoconsciência, um autoconhecimento, um entendimento para saber quem é você dentro deste processo. Não é? Às vezes, você é uma personalidade incrível, fantástica, cheia aí de atributos, mas como você não para se dedicar, não se organiza, não se disciplina, não cuida de si mesmo, você não tem acesso aos seus próprios conhecimentos. E o mundo perde, né, com a não disponibilidade dos seus talentos, o não compartilhamento das suas vivências. Todos nós somos professores em potencial, nós temos milhares de vidas. E ainda que assim não fosse, nesta vida nós temos experiências que talvez nenhuma outra pessoa tenha. E em você compartilhar como você superou os seus desafios, certamente você ajudará pessoas que no momento estão passando por desafios. Então não é só acalentar, não é só abraçar quando a pessoa está em crise, mas é também esclarecer, né, para que, além de superar a crise, possamos superar nossa própria ignorância sobre as leis da vida. E aí, superando as nossas ignorâncias, nós saímos da posição de paciente, nós saímos da posição de doente, e nós passamos já para uma posição de professor, de médico, de assistente, daqueles que estão em um nível abaixo de nós. Porque nós ainda continuamos com as nossas deficiências, carências, dificuldades, mas aí é encargo de quem está em um nível acima de nós, não é? Nos dá esse suporte, mas nós já temos condições de dar suporte a quem está em um nível abaixo de nós, né? Em ignorância, em prisão kármica, em cegueira, em inutilidades de vida. Então, quem tem mais discernimento ajuda aqueles que têm menos. Então, se é esse o nosso compromisso, nós precisamos nos qualificar, precisamos estudar, entender as leis. Se a gente não entende a lei física, fisiológica do corpo físico, que pretensão nós temos de entendermos as espirituais, que são muito mais complexas, envolve aí 2 dimensões. Se nós não nos dedicamos a entender a política da nossa sociedade física, como é que nós entenderemos as relações de poder que envolvem a multidimensionalidade? Como é que nós entenderemos como são constituídas as grandes comunidades extrafísicas, tanto as comunidades do mundo espiritual positivas, evolutivas, onde reúne pessoas afins, com o objetivo de estudar, promover a evolução, compreender as leis da vida e colocar ou contribuir para a evolução da humanidade como um todo, mas nós também temos inúmeras, gigantes, comunidades negativas, de pessoas geniosas, tendentes ao mal, que gostam, que entendem que aquilo é necessário, que se satisfaz com aquele processo. E detalhe, são nossos entes queridos que estão lá. Às vezes nós estivemos lá naquela posição. Então o esclarecimento nos permite libertá-los da prisão que se encontram, né, para que eles também tenham a oportunidade de crescer, caso queiram. Esse é um grande desafio, porque como nós temos o sentimento, a afinidade, a ligação com esses seres, nós acabamos querendo impor a eles a evolução que nós já conhecemos. Mas nós precisamos também dar o espaço necessário, ainda que nos doa, para que eles aprendam como é necessário o oposto para evoluir. Entendam os desafios que passam, as dores e agonias que causam. E aí nós teremos que estar mais preparados, qualificados tecnicamente, com mais conhecimento, para que na hora que eles precisarem, nós estaremos prontos para ajudar. Por exemplo, vamos supor que você cresceu, é uma criança e sua mãe foi acometida aí por uma doença que não tem cura. E aí você foi apartado dela pelas circunstâncias da vida. E aí você quer voltar para ajudar. Se você continuar ignorante, você não vai conseguir. Mas se você se dedicar através das leis da sociedade comum, moderna, física,
Se estudar, preparar, pesquisar, quando você reencontrar esse seu ente querido, talvez você já tenha condições de oferecer um tratamento adequado e ainda financiar, ou por você mesmo, estudar uma solução prática para aquele problema. E aí, resolvendo um problema, as outras doenças que aparecerem no nosso país, no nosso planeta, que tem as mesmas qualidades, você já tem a solução. Então é assim que a vida funciona, através do esforço e da dedicação. E quando nós nos dedicamos a ajudar a um, nós ajudamos a muitos. Toda vez que a gente sai de nós mesmos, né? Então ficar no auto-vitimismo, eu não presto, eu sou pequeno, ninguém me ajuda. Nós que somos intermissivistas ou que estudamos antes de reencarnar, não temos o direito de reclamar de nada. Porque nós já temos muito, muito mesmo. A gente tem discernimento, um taquipsiquismo, que é um pensamento rápido, que se é atributo do espírito, né? Então, não há do que reclamar. Nós temos tudo ao nosso redor. Então, para a gente não faz sentido o petitório, né? Orações pedindo aquele clamor. Façamos nossa parte, né? A gente precisa ter um autodomínio, nos entender como seres da natureza, mas também um ser pensante, capaz de compreender e atuar dentro da natureza de uma forma otimizada, onde você pode sim ser um agente de transformação e não só receber. O próprio Jesus Cristo, que é tomado como referência, né, em várias bases religiosas, sempre disse, não tem nada de graça. Como assim não tem nada de graça? Não, tudo é pago, tudo. Tudo tem um preço. Alguém pagou o preço para você ter algum benefício hoje. Ou você mesmo pagou um preço. Sério, isso é assim? É. Até no plano espiritual há um sistema de troca. Ninguém faz nada de graça. Como assim que Jesus se expressou assim em algum lugar? Tem alguma passagem que fala? Tem. Muito será cobrado a quem muito foi dado. É um sistema de troca. Então, assim, se você não se esforça, se você não se estribucha, se você não se rebola, se você não toma iniciativa, não há do que reclamar, não é? E se você continua aí tendo uma vida ainda mediana, uma vida sofrida, você tem que reagir. Não dá para ficar mais sentado esperando. Estamos em outros tempos, a gente precisa superar. É fácil? Não. Se fosse fácil, a gente não precisaria mais estar aqui. Já estava todo mundo evoluído, né? Mas aí a gente vai compartilhando uns com os outros a nossa vivência. Mas é possível evoluir em uma vida? Bom, se nós conseguirmos evoluir nesta vida, pode ter certeza que não foi em uma vida. Foi em milhares de vidas. O que ocorre é que a nossa preguiça, principalmente em estudar, compreender o mundo ao nosso redor, a nós mesmos, o mundo físico e o mundo espiritual, nos leva a não aproveitar adequadamente as leis ao nosso favor. Então, se você não usa as leis da gravidade, você não usa as leis espirituais, por exemplo, tem uma lei que é absoluta, né? Lei de causa e efeito. Ora, se eu quero ter um futuro melhor, eu tenho que começar a plantar. Se eu quero comer pamonha no São João, eu preciso plantar agora alguns grãos de milho, né? Para que daqui para lá venha, por um resultado natural da lei de causa e efeito, e esforço e inteligência. Eu é que vou ter que cultivar a terra, prepará-la, plantar no tempo certo. Se faltar água, alimentá-la no tempo certo. Então, há um nível de atenção e doação. Veja, com a natureza física, não é? Com os vegetais, quando você se doa a eles e cuida, ele frutifica, né? Como se nos agradecesse, né? E aí nós podemos aproveitar o alimento com base nessa lei da natureza de causa e efeito. Imagine uns com os outros. Hoje nós auxiliamos um ser aqui, amanhã pode ser nós, né? Pelas voltas que a vida dá, hoje eu posso estar em equilíbrio, porque nesta vida, neste momento, nesse instante, não tem nenhuma circunstância que me perturbe. Mas quem me garante que daqui a algum instante eu não esteja em uma situação que me relembre um trauma, que me relembre uma vida que foi dramática, sofrida, que eu não encontre um personagem que me deixa para baixo, acabado. E aí eu vou precisar da assistência daquele que está lúcido, daquele que tem clareza.
que teve a minha participação no processo da superação das próprias fraquezas. Então, quando nós ajudamos os outros, naturalmente, nas nossas quedas, nós somos observados. As pessoas veem em nosso auxílio. E não porque tem que devolver o que se fez. Não, porque se entende que unidos e compartilhando conhecimento, nós crescemos mais e mais rápido com menos erros. Né? Então, essa lei de assistência, ela é universal do meu ponto de vista, porque você não consegue evoluir sem ajudar. Não tem como. E não é essa ajuda material, de dar um tostão, como diziam os mais velhos, mas é a ajuda no sentido de você querer se doar para que o outro evolua, né? Para que o outro cresça e você ter satisfação nisso, para que o outro se desenvolva e que você também se desenvolva, porque não adianta de nada você ajudar o outro e você não se ajudar. Você ajuda o outro a se desenvolver e você não. Como assim? Você precisa se ajudar também. Você precisa... o próximo mais próximo não é nem o próximo, é você mesmo, né? Então, o próximo mais próximo sou eu. Se eu preciso amar o outro como a mim mesmo, então eu preciso me amar primeiro. Se eu não tiver condições mínimas, né, de me expressar com clareza, entender o sentido da vida e tomar iniciativas, eu não sou apto a ajudar ninguém. Como eu gosto de falar, um cego não consegue ajudar outro cego a enxergar. Não é? Então, nós precisamos saber os limites da nossa cegueira e tentar superar a nossa cegueira se nós queremos que os outros enxerguem, né? E para isso nós estamos aí até inclusive estudando o livro dos médiuns na Corrente Esperança, para exatamente descortinar, tentar diminuir as nossas cegueiras, né? O ego nos cega muito, isso é importante de ter uma autoanálise, ninguém tem o direito de condenar ninguém pelas suas expressões, até porque todo mundo aqui é falho, né? Mas nós temos a obrigação pessoal, que é aquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a indulgência. Eu acho muito interessante o conceito de indulgência para o Espiritismo. Porque indulgência é você ser manso, pacífico e tranquilo e saber perdoar os erros dos outros, mas ser severo e não perdoar os seus erros, no sentido de não se martirizar, mas se inquietar pelos seus erros superáveis, que tem erro que a gente ainda não consegue superar, né? Mas não ficar satisfeito com a sua produtividade, com o seu nível evolutivo, que está ainda abaixo do que você já é capaz. Então nós precisamos nos ajudar para ajudar. E essa técnica que a gente vem conversando sobre, que é a TENEPS, é o cume, né? É o ponto máximo que a gente consegue conquistar aqui neste planeta ainda, né? De assistência ao outro. Você vai doar as suas energias para reparar os outros, para reparar energeticamente os outros. Isso é demais. Você vai doar seu próprio sangue mesmo. Porque quando a gente doa energia, a gente doa citoplasma. Citoplasma são elementos, são substâncias de cada célula que a gente tem. Então essa doação de energia ajuda a reparar muitas coisas. E você, com um amparo certo, ou com uma equipe espiritual correta, essa sua energia ela é utilizada de uma forma útil e satisfatória, em que você equilibra os seus karmas de vidas passadas e você contribui com o processo de crescimento e evolução. Então, para a gente iniciar o nosso processo de evolução, a gente precisa primeiro se preocupar com o outro, né? Naturalmente. E aí nós temos um trinômio, que são 3 palavras: tarefa da consolação, tarefa do esclarecimento e a tarefa energética pessoal. A tarefa da consolação é quando chega alguém com algum problema e você consola. Você ajuda essa pessoa momentaneamente, mas a longo prazo você não ajudou ela a compreender quais foram as causas que a levaram a chegar naquela situação para que ela possa evitar. Isso daí já é um pouco mais avançado, então você já vai para a tarefa do esclarecimento. Você, além de consolar, você também esclarece. Certo, ok, você vai ficar bem. Mas o que foi que fez você chegar aqui?
Qual foi o seu nível de participação dentro de todo este processo que culminou neste resultado que lhe trouxe esse dano? Vamos investigar? Vamos buscar? Bom, na minha teoria, com base no que eu vivi, na minha vivência, no meu ponto de vista, pode ser isso, isso e isso. Como cada um tem uma vivência muito pessoal, não tem como você ensinar nada a ninguém, você apenas sugere, não é? E a pessoa tem que ter a autocrítica e a crítica necessária para absorver aquilo que de fato vai lhe ajudar. O que não ajudar, você descarta, né? Temporariamente. Mas é sempre importante ter essa visão clara. Tanto a tarefa da consolação quanto a tarefa do esclarecimento, você já está preocupado com o outro, né? Você já está se dedicando ao outro. Quando você para ouvir, você para acolher, isso já é uma preocupação com o outro. Você já está esquecendo um pouco do seu próprio umbigo, né? Você está esquecendo do seu próprio ego. Então isso já é um passo evolutivo na sua percepção como ser humano, das afinidades que existem entre os seres e do nosso papel de evolução em conjunto. E também vem a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, que já é um pouco mais avançada, essa tarefa energética. Então, além de você ouvir a pessoa com os ouvidos físicos e para-ouvidos, você vê e para ver, né, com os seus olhos espirituais também. Você acolhe, esclarece e ainda atua no processo energético. Então seria o médico que abraça, esclarece e ainda faz a cirurgia. Então a tarefa energética pessoal já é um pouco avançada, você precisa ter um autodomínio das suas próprias energias e é assim um ponto máximo de doação. Você já imaginou? Você, além de consolar uma pessoa, você consegue esclarecê-la, ela já consegue caminhar com as próprias pernas e resolver os próprios problemas, mas aqueles que não têm discernimento nem energia para isso, você consegue atuar e fazer pequenas e grandes cirurgias. Não cirurgias físicas, mas também emocionais, né? Então você consegue atuar energeticamente de forma consciente, com intenção e com vontade. Já imaginou você participar de todos os processos de assistência espiritual de forma consciente? É isso que propõe uma técnica tão qualificada como essa. Mas também, assim como uma cirurgia que um médico faria em um paciente, precisa ter acuidade, atenção, predisposição, competência, né? Muita competência. E aí isso vem com treino, estudo, prática, né? Para você se auto-entender e saber os seus potenciais. Então essas 3 tarefas são os sinais de que nós já nos preocupamos com o outro. E é uma forma crescente. Quando eu consolo o outro, já estou predisposto. Mas eu também não consigo passar disso. Aí eu tenho que me esforçar para entender o problema, não de uma pessoa, mas entender as leis da vida. Quando eu entendo as leis da vida, eu consigo resolver o problema de inúmeras pessoas. Então eu consigo consolar e esclarecer. Quando eu já domino, além de entender as leis, eu domino alguma lei, alguma prática, alguma ação, e começo a dominar as minhas energias, eu já consigo auxiliar a pessoa de forma consciente. Muita gente faz tudo isso de forma espontânea, de forma natural, só que ela não tem consciência. Então, às vezes, ela não aproveita o suficiente esse potencial que se tem, né? Então, assim, tem pessoas que têm um grande potencial, mas não se qualifica, não conhece. Então, ela usa pouco o potencial que ela tem. Então, talvez a tendência dela será ter uma certa depressão depois que morrer, uma melancolia, porque ela vai perceber que ela tem um potencial gigante e usou 25%. Então, ela se sente frustrada. Acho que todo mundo que sabe que pode dar um potencial de 100%, que só consegue o potencial de 25%, fica frustrado, né? Energeticamente também. Então, é importante nós nos entendermos as nossas potencialidades para darmos o nosso melhor no sentido de evoluir. Porque são os nossos filhos, são os nossos amigos, são os nossos entes queridos e também não tão queridos, mas talvez nessas últimas encarnações, mas que talvez já nos demos muito bem, que são os perseguidores, né? Que nós iremos ajudar quando a gente se esforça. Então vale a pena, como se diz, suar sangue mesmo, né? Você doar a sua força. Claro que é uma metáfora, mas isso quer dizer que você doa o seu tempo, a sua energia,
Você vai se dedicar a um processo para poder evoluir. Qual é o desafio de você colocar essa técnica quando você é muito novo? Quando você é muito novo, sua cabeça está cheia de turbilhões. Vem o meio que você vive, o novo corpo cheio de hormônios e tudo mais. Então é a mesma coisa de você tentar apreciar uma música clássica no meio de uma guerra. Você vai ouvir a música, mas também vai ouvir as confusões do mundo externo. Então você iniciar a prática da TENEPS muito jovem tem como desafio exatamente essa turbulência que é a vida humana. Por isso que você precisa ter a consciência de só começar quando a sua vida já está pacificada. Quando você já se entende como ser humano, entende a sua disposição, já domina a sua rotina, domina a sua agenda, você já sabe os seus horários. Aqui tem um horário fixo para o resto da vida, então é uma técnica extremamente avançada. Então não dá para a gente aplicar essa técnica quando muito novo. Nós ainda não sabemos direito o que queremos, não nos situamos. Então indica-se que o tempo ideal para iniciar é a partir da sua meia-idade. Como o tempo médio de idade são 7 décadas, 70 anos, estima-se que o melhor a começar é a partir dos 35. Porque uma vez que começa a gente não pode parar, então tem que ser algo sério, que a gente se aprofunde, estude, compreenda. E quando eu viajo, comecei a ter NEPS, comecei essa tarefa energética pessoal, certo, vou viajar, e aí eu deixo de fazer? Não. Em todos os lugares que você tiver, no horário que você predeterminou, no período de 3 horas, você tira 50 minutos e se dedica a essa tarefa, você doa a sua energia. Por quê? Porque os seres que precisam das suas energias ali para se melhorar, e a equipe espiritual da qual você começa a fazer parte, eles vêm buscar o que você se predispôs a doar. Então, mas isso é uma imposição, uma espécie de escravidão. Escravidão é a gente se manter na ignorância e depois a gente retornar para o plano espiritual e perceber que muita gente, que são nossos entes queridos, por afinidade, que nós podíamos ajudar com o nosso potencial. Por quê? Porque encarnados nós temos mais energia para reparar e a gente perceber que não fez nada. Aí você vai ver o que é uma dor de cabeça, o que é um remorso bem profundo. Passar umas 2 ou 3 encarnações com problemas depressivos. Não que eu esteja pressionando, né? Mas quem percebe problemas de dor na consciência, é melhor evitar. Então, a gente entendendo os nossos potenciais, a gente intensifica esse potencial para tentar ser o mais útil possível, né? Devagarzinho, não precisa se martirizar, porque é muita coisa, é muita gente para ajudar. Vai devagar no seu tempo. Os seres que têm mais nível do que nós, eles entendem as nossas limitações. Nossos entes também. Agora, o que não dá é para fazer corpo mole. Você já tem um super potencial e fica aí, né, de recanto, inventando desculpas, se autocorrompendo. Aí não dá, né? Essa fase, a partir dos 35 anos, é a fase que a gente chama de fase executiva. Porque do ponto de vista evolutivo, a primeira fase da vida é a fase de estudo, de compreensão do mundo. Então só a partir dos 35 é que você poderia se preocupar com essas missões grandes. Claro, muita gente começa mais cedo, né? Mas às vezes ela não está no 100% dela. É muito complicado você exigir de uma criança que ainda está se adaptando com o seu novo corpo, que desempenhe uma nobre e grande missão, que desenvolva a fórmula para a cura do câncer, por exemplo, ou que venha auxiliar a gente na política. Ela está ali num corpinho novo, o cenário é outro. Quando ela reencarnar é totalmente diferente, ela precisa se readaptar. Então, a partir da meia-idade, por assim dizer, né, é que nós temos aí já alguma condição de atuar de forma lúcida, de uma forma mais positiva. Ora, eu já construí minha dupla evolutiva, que aqui eu já comentei que é uma técnica também hiper avançada, né, onde você se une com outra pessoa para juntos evoluir, e a finalidade é só essa. Tem a questão da sexualidade, que aí você precisa para ter equilíbrio, né? Que é uma ajuda recíproca, há uma afinidade também, o sentimento, né? É também importante, ninguém vai construir dupla com uma pessoa antagônica, né? Não dá certo, aí uma vai atrapalhar a outra no processo evolutivo.
Mas pronto, tudo bem. Nós vimos nos programas anteriores que pode ser feito na cama, né? Mas pronto, eu tenho uma dupla evolutiva. Nós podemos fazer no mesmo local? Sim. Juntos? Não. Isso essa tarefa energética ela é muito pessoal, é muito individual. Então ela precisa ser feita sozinho. Então a dupla evolutiva pode fazer no mesmo local em horários diferentes. Certo? Isso é muito importante. Impossibilidades. Se você tiver pelo menos uma dessas impossibilidades, você não pode começar a ter NEPs. Porque se começar, você abre, é como se você abrisse um hospital como médico e não desse conta dos pacientes. Os pacientes vão chegar. Se você não está preparado, vá se preparar primeiro, né? Tenha essa lucidez, autoconsciência. A gente não pode começar uma coisa para colocar os outros em risco, né? Você vai mexer com energias, com conexões, com sintonias, com espíritos problemáticos. Então isso pode trazer alguns abalos. Nós dizemos que quem já está disposto, quem já tem uma vida organizada para começar esse tipo de prática, os 6 primeiros meses são terríveis. A pessoa recebe ataques, a pessoa recebe, às vezes acontecem influências, acidentes de percurso, problemas. Normal. Aí você tem que fazer a abnegação, não pode brigar com ninguém, discutir com ninguém, tem que ficar quietinho, só observando, entendendo que é normal e que passa, para não dar vazão, para a coisa não desandar, senão, mas depois assenta tudo fica calmo, né? Então assim, tem que ter esse nível de lucidez, a gente não pode começar se a gente não tem condição de levar esse projeto à frente, né? Tem que ter esse nível de maturidade. A primeira impossibilidade é a assedialidade. O que é uma assedialidade? A mesma coisa que a obsessão. Você está sendo vítima de uma situação onde alguém quer lhe controlar, lhe impor. Então, nessa situação, você não domina as suas faculdades. Então, você não tem condição de iniciar uma tarefa tão nobre. Então, vamos usar a analogia. Se um médico ele é dominado por outra pessoa, como é que ele vai se conectar? Como é que ele vai ter atenção para atuar de uma forma satisfatória, né? Autocorrupção. Você sabe que você precisa ter uma alimentação adequada, uma atividade física, mas você inventa uma desculpa ou outra para não fazer. Isso é autocorrupção. Então, se você inicia uma tarefa dessa, se você inventa uma desculpa para não ir, para não fazer naquele horário, fica mudando várias vezes de horário e tudo mais, isso é corrupção. Então, se você ainda tem autocorrupção, é melhor não fazer. Divórcio. Se você está divorciado, se você está desconectado com espíritos ou consciências compromissadas com este trabalho e que tenha discernimento, você não tem condição de iniciar. É um trabalho em dupla, né? É você com ao menos um espírito técnico, né? Depois vai ampliando, vai ficando na equipe. Estagnação. Se você está desmotivado, ou você não tem hábitos saudáveis, você é cheio de maus hábitos, você está estagnado evolutivamente, então você não está disposto a se dedicar. Então você também não pode e não deve iniciar. Idolatrias. Se você gosta de idolatrar pessoas, personalidades, seres, até objetos, é muito sectário nisso, você é fácil de ser enganado, né? Dentro desse processo, e é você quem o conduz. Então você tem que ter uma clareza de pensamento, você tem que entender o que é que você está fazendo, você tem que compreender o domínio das suas energias, senão você vira joguete no mundo dos espíritos, entende? Então você precisa estar dissociado dessas paixonites humanas que a gente tem, de valorizar muito o corpo, de valorizar muito a pessoa. O que importa são as ideias, né? As ideias, as práticas, e não a pessoa em si, a personalidade, né? A gente admira os esforços que a pessoa teve naturalmente, mas a gente não pode ter muita idolatria com nada. Intenção. Se você pensa mal dos outros, você também não pode começar. Você tem que fazer uma higiene mental. É uma higiene mesmo, porque toda vez que você pensa mal do outro, é como se entrasse uma bactéria nova no seu corpo. Aquilo inflama, aquilo adoece. E as suas energias ficam contaminadas. Aonde quer que você vá, todo mundo se sente incomodado com a sua presença. Isso pelo simples fato de você pensar mal dos outros. Então quem pensa mal dos outros sempre causa incômodo, onde quer que chegue.
porque a energia é deletéria. Então, como é que você vai começar um processo de assistência, você vai se doar aos outros e você ainda pensa mal dos outros? A gente pode pensar sobre o mal, mas não pode pensar mal. Há uma grande diferença. Testemunha, na verdade, o soma também, né? Se você tiver uma doença grave que lhe deixe incapacitado, invalidado, você também não deve começar, né? Nem fazer, já que você precisa 100% de discernimento, né? Testemunha. Não pode, se você for fazer uma tarefa assistencial dessa e você admite que tenha pessoas ali presentes, você também não deve começar. Porque é um processo íntimo, pessoal, muito particular. E aí as outras pessoas, ora, se o pensamento mal, pensar mal dos outros, contamina, né, contamina as suas energias e isso contamina quem você vai ajudar, é a mesma coisa de um médico admitir dentro de uma sala de cirurgia uma pessoa doente, sem equipamento adequado, sem a higiene adequada. Então você está criando um ambiente de higiene mental, energético, para produzir ali efeitos, para curar as pessoas, melhorar as pessoas. Então não pode ter testemunhas. Ninguém sabe que tipo de pensamento aquela pessoa tem, aquela pessoa traz, os medos, os problemas. Então é muito pessoal. Então, se você ainda quer ter companhias para fazer a TENEPS, não pode iniciá-las, né? É uma contraindicação, é uma impossibilidade. E também a nona impossibilidade é a volta. Você querer voltar. Uma vez que começa, não pode parar. Se parar, você vai ter alguns problemas. E depois para retomar novamente, aí vai dar mais trabalho ainda. Vai passar pelos 6 meses de novo de saculejo, de trabalho, de dor de cabeça. Quem é médium que começa a trabalhar em um centro espírita, ele sente esses impactos de começar. Depois ele vai pegando, né, o embalo. Mas se ele parar e voltar de novo, vai ter que pegar o embalo de novo. Toda vez que a gente reencarna, a gente tem que aprender tudo de novo. Caminhar, conversar, comer. É a mesma coisa quando você começa uma tarefa assistencial e para. Quando você para que volta, tem que se adaptar tudo novamente. Então, assim, essas são as linhas gerais. Então, salvo engano, desde fevereiro, que nós estamos conversando sobre a TENEPS, que é essa tarefa energética pessoal, como ideia, né? A gente precisa entender que existem técnicas das quais nós, como seres em evolução, já podemos dominá-las, se nos predispormos a evoluir de forma honesta, de querer evoluir mesmo. A gente tem que ter essa ambição saudável, né? A vontade de querer ser melhor, de estar melhor, de ajudar os outros a ser melhor dentro do nosso nível, dentro da nossa competência. Todos nós temos aí nossos compromissos kármicos, familiares. Então nós precisamos nos capacitar, nos melhorar. Então, aqui fica a ideia de que existem técnicas avançadas onde você pode fazer, por assim dizer, a sua reunião mediúnica pessoal, né? Seria um sinônimo da TENEPS. É uma reunião mediúnica pessoal, onde você terá ali um auxílio sempre de seres com a mesma intenção que a sua, que é ajudar os outros de uma forma lúcida, clara, otimizada, com as suas energias. Mas entenda o processo, não inicie nada sem criticidade. Observe, leia, aprenda, põe em teste, entenda. Não acredite em nada do que eu digo, né? Tenha suas próprias experiências e faça suas próprias pesquisas, porque a gente lança as ideias e cada um tem o próprio compromisso e a própria obrigação com a sua própria evolução. A nossa, com os nossos que a gente deturpou aí em outras vidas, é só provocar e lançar as ideias existentes e auxiliar, caso queiram. Caso não queiram, a gente respeita, porque todos os caminhos levam à perfeição, então todo mundo, hora ou outra, chega. Alguns vão ter que voltar aí para uns planetas primitivos, né? Se não quiserem aprender, naturalmente. E nós continuaremos, caso também tenhamos gabarito, né? O nosso processo evolutivo. Agradeço a todos e até nosso próximo encontro.